Oi, eu sou a Clara e você está no Clareando Histórias. Se tá curtindo essa história, já deixa o like e comenta o que tá achando. Agora vem comigo para mais um capítulo. Uma livraria com aroma de canela. Capítulo 4. Noah encontrou Hazel ligeiramente bêbada no jardinzinho. O ar cheirava a terra e fumaça. Já havia escurecido e Hazel estava sentada na beira do jardim segurando uma garrafa de vinho pela metade. Ei, ficamos preocupados com você. Achamos que poderia ter sido devorada pelos bodes. Hazel levantou os olhos para ele. Tava no livro. Talvez ela estivesse mais bêbada do que ele havia imaginado. O que estava no livro? Você tem certeza de que tá bem? Quer que eu chame a Anne? Hazel franziu o nariz e puxou Noah para baixo, para mais perto dela. Apareceu outro livro. Ela o encarava como se ele devesse saber do que ela estava falando, mas Noah com certeza não sabia, e para ser sincero, naquele momento só conseguia pensar em como Hazel estava próxima, como era cheirosa e que ela estava usando um short e ele nunca vira de short, e as pernas dela eram lindas e macias e outra pista. Hazel voltou a falar com a voz baixa, como se fosse um segredo. Noah queria ter segredos com Hazel Kelly. Achei mais um livro, com uma pista. Ah, é, as pistas. Isso, ela sentiu, e seus cachos balançaram ao redor dos ombros. Essa última pista falava de comer mirtilos, e olha só, Hazel levantou as folhas de uma planta próxima e expôs a fruta fresca. Mirtilos. Seu tom era baixo, sussurrado, como se as frutinhas guardassem algum tipo de resposta para ela. Que legal? Não foi a melhor resposta, mas Hazel assentiu novamente e colheu uma das frutinhas. Eles também são muito gostosos. Ela levantou a fruta aos lábios e a colocou na boca. Então o mundo de Noah parou. A única coisa que existia naquele momento era a boca de Hazel, o suspiro baixinho de prazer que ela deixou escapar e os vagalumes cintilando ao redor da cabeça dela. Hazel manteve os olhos fechados enquanto comia as frutinhas, e Noah continuou a fitá-la, maravilhado. Qualquer um que não percebesse que aquela mulher era gostosa demais não enxergava um palmo à frente do nariz. Quer um? Perguntou ela, voltando a abrir os olhos. Hazel pegou mais alguns mirtilos e colocou na palma da mão dele, toda cuidadosa. Obrigado. A palavra saiu num tom agudo e Noah pigarreou. Toma. Hazel passou o vinho para ele, que tomou um longo gole antes de comer as frutas. Era uma mistura ácida e doce ao mesmo tempo, um sabor de verão. Hazel sorriu para Noah. Ele se sentiu zonzo. Acho que preciso da sua ajuda. O que você quiser. Tudo bem. Ela empurrou os óculos mais para cima no nariz. Preciso de ajuda com o meu verão. Quer dizer, preciso de ajuda para me divertir. Você precisa de ajuda para se divertir? Uma aventura. Hazel fez um gesto amplo com uma mão, indicando tudo. Quero seguir as pistas, se tiver mais. E quero só, sei lá, quero ser imprudente. Passei a vida inteira tentando não me arriscar e agora quero aventura, emoção. Quero uma boa história para contar em uma mesa de bar. E você quer que eu te ajude? Hazel deu de ombros, desviando o olhar. Você parece bom nisso, em diversão, em aventuras de verão. É isso que você faz, certo? Não. Você tá me contratando? Não. Ela agarrou os olhos. Ela regalou os olhos. Não, não foi isso que eu quis dizer. Desculpa. Estou me enrolando toda. Só achei que, sei lá, você pareceu tão animado com as pistas e é mais... Bem, mais interessante do que qualquer outra pessoa que eu conheço. E achei que talvez quisesse me ajudar. Desculpa, eu não deveria ter falado nada. Hazel. Sim. É claro que eu vou te ajudar. Parte dele desejava que aquela ajuda incluísse algo mais que diversão imprudente. Óbvio. Mas Noah reconhecia seus pontos fortes. Vai mesmo? Claro, vou adorar te ajudar com as pistas dos livros. Os olhos dela cintilaram. Ele deixara Hazel Kelly feliz. Noah não teve nem tempo de saborear aquele pensamento porque a boca de Hazel colidiu com a dele antes que percebesse o que estava acontecendo. E... ah, Deus! Ela tinha gosto de frutas vermelhas e vinho. Ele não conseguia conter um gemido baixinho, e Hazel se inclinou mais em sua direção. As mãos dela pousaram em seu peito e ela agarrou a blusa dele, puxando-o mais para perto. E Noah queria beijá-la, queria fazer tantas coisas com Hazel Kelly, sua mente estava sendo inundada por todas aquelas ideias. Ele estava suspirando junto à boca dele, mas Hazel estava bêbada, e mesmo que tivesse acabado de pedir a ajuda dele para ser imprudente, Noah tinha certeza de que não era aquilo que ela se referia. E ele não tinha a menor intenção de ser algo de que Hazel viria a se arrepender.
Hazel, sussurrou ele. O nome pareceu íntimo em sua língua, de um jeito novo. Nunca a chamara assim, por mais que quisesse. Ela se afastou, os olhos arregalados por trás dos óculos. Adeus. Ai, meu Deus, desculpa. Não sei o que está acontecendo comigo. Hazel tentou se levantar, mas estava sem sapatos e ela não conseguia calçá-los de volta. Ei! Noah segurou a mão dela, mantendo-a ao seu lado. Podemos só culpar os mirtilos. Hazel pareceu relaxar e deu um sorriso. São mesmo mirtilos muito fortes. Noah não conteve uma gargalhada. É mesmo. Eu não deveria ter feito isso. Hazel tinha puxado os joelhos para cima e apoiado o queixo neles. Voltou a falar com os olhos fixos nos pés descalços. Os sapatos esquecidos. Não era disso que eu estava falando quando disse que precisava de sua ajuda. Você não precisa se desculpar. Preciso sim. A expressão de Hazel era séria quando se virou para ele. Não era isso que eu estava pedindo e não quero que você pense que eu estava tentando, não sei, tirar vantagem de você. Noah teria rido se ela não parecesse tão sincera e preocupada. Hazel, se você não estivesse meio bêbada, eu continuaria te beijando. Ela conseguiu arregalar ainda mais os olhos. Sério? Sério. Ah, eu não... Quer dizer, você é... Você. Isso. E eu sou... gostosa. A risada de Hazel ressoou no silêncio ao redor deles. E eu não faço o seu tipo. Gostosa definitivamente é o meu tipo. Ela só balançou a cabeça, como se não pudesse acreditar que ele estava falando sério. Agora, Noah tinha uma nova missão. Convencer Hazel Kelly de que ela era gostosa demais. E que ele a queria. Então você vai me ajudar a seguir as pistas? Claro que sim. Quem você acha que está por trás delas? Hazel deu de ombros. Talvez o pessoal do Clube do Livro? Não sei por que eles fariam isso, mas a verdade é que estão sempre aprontando alguma. Além do mais, todos os livros estão na seção de romance, e é o gênero favorito deles, então... Eu nem sei se as pistas são pra mim, mas só tenho a sensação de que... sei lá, de que podem me ajudar. Noah ainda não sabia bem o que ela queria dizer, mas assentiu como se soubesse, puxando o joelho junto ao peito. Ele apoiou os antebraços e olhou para as plantas ao redor. Além dos arbustos de mirtilo, também havia moitinhas de morango, mas as frutas já tinham sido colhidas no início do verão. Provavelmente era dali que vinha a famosa geleia de morango de Henry. Por um minuto, Noah se preocupou com a possibilidade de o avô de Logan sair e brigar com eles por estarem ali. Estar sentado do lado de fora, no escuro, com uma garota bonita e uma garrafa de vinho possivelmente roubada, o fazia se sentir com 16 anos de novo. Estou prestes a fazer 30 anos. A voz de Hazel saiu baixa na escuridão, quase abafada pelo coro de grilos ao redor. Bem, daqui a 2 meses. Não posso me esquecer de comprar um presente. Ela soltou uma risadinha, que era mais um bufo, antes de continuar. Sinto como se tivesse esquecido de aproveitar os meus 20 anos. Como se não tivesse vivido eles por completo. Ou alguma coisa assim. Eu me sinto empacada. E as pistas vão te desempacar? A risada ofegante de Hazel provocou um arrepio em Noah. Parece besteira, né? Não parece besteira. Só quero ter um verão divertido, ou pelo menos o que sobrou dele. Bem, você contratou o cara certo. Não vou pagar você por isso. Noah riu. Ótimo. Isso faria com que eu me sentisse meio pervertido. Hazel deu um tapa brincalhão no braço de Noah e se inclinou um pouco na direção dele antes de endireitar o corpo. Espera, quantos anos você tem? Perguntou ela, como se de repente aquilo fosse muito importante. Noah gostava de Hazel meio altinha, era mais direta, e não olhava mais como se não soubesse de que planeta ele vinha. Era mais como se quisesse beijá-lo de novo, e ele gostava muito daquilo. 25. Hazel gemeu e cobriu o rosto com as mãos. Não, você não pode ter 25. Meu Deus, agora eu sou uma velha tarada. Se tarada significa que você quer me levar pra cama, não vejo problema algum nisso. Outro tapa brincalhão. Outra risadinha deliciosa de Hazel. E quase 30 não é velha. É muito mais velha do que 25. E se você perguntar aos meus amigos, vão dizer que eu me comporto como se tivesse 70. Seus amigos? Logan conversa com animais. Jane não consegue decidir se mora aqui ou no apartamento dela. E Anne vive numa briga unilateral com o dono do único bar da cidade que presta. Eles não deveriam te dizer como se comportar, Hazel. Ela estava rindo de novo. Na verdade, se dobrando de tanto rir. O cabelo caindo no rosto. O que eu quero saber, falou Hazel, ainda rindo, é se os animais respondem. Noah tomou outro gole de vinho. Ah, meu Deus, espero que não.
mas eu amo todos eles, disse ela, a risada mais fraca. É claro que ama. Eu só quis dizer que não deveria deixar a opinião deles ter tanta influência sobre você. Muito sensato para alguém tão jovem. Noah bufou e quase protestou, mas Hazel estava se inclinando em sua direção, a lateral do corpo dela pressionada ao dele. Ele se viu incapaz de formar frases ou pensamentos completos. Então, apenas tomou outro gole de vinho e passou a garrafa para ela. Hazel tomou um gole e suspirou. Sua cabeça estava quase encostada no ombro de Noah, os cachos macios acariciando o queixo dele. De onde é essa? Ela traçou devagar com o dedo a tatuagem de um escorpião na parte interna do antebraço dele. Noah estremeceu. Último ano do ensino médio. Achei que me faria parecer descolado o suficiente para impressionar uma garota. Funcionou? A voz dela saiu baixa e sonolenta. Hazel ainda deslizava o dedo pelo braço dele e Noah teve que forçar o cérebro a pensar. Se fiquei descolado? Não muito. Quanto a impressionar a garota? Sim. A risadinha de Hazel deslizou pelo braço dele. Aposto que você sempre impressiona a garota. Noah pigarreou. Algumas. Onde você consegue isso? Sempre tive curiosidade de saber. Os dedos dela correram pelas pulseiras traçadas coloridas que ele usava no pulso. Pulseiras da amizade, do tipo que meninas fazem em acampamentos de verão. As minhas sobrinhas fazem para mim e mandam pelo correio. E você usa? Elas exigem provas fotográficas de que eu estou usando o tempo todo. Mais uma risadinha silenciosa. Você é um bom tio. Noah teria dado de ombros, mas não queria afastar a cabeça de Hazel, que no momento estava apoiada nele. Na verdade, ele não era um bom tio. Evitava ao máximo voltar ao lugar onde crescera, mas também não queria contar aquilo a Hazel. Queria que ela pensasse que ele era um bom tio, e mais maduro do que sua idade sugeria. Queria que ela o considerasse qualquer coisa além de só um momento de diversão imprudente. Mas, se era de diversão imprudente que Hazel precisava, então era o que ele lhe daria. Qualquer coisa para passar mais tempo com ela. Aí estão vocês dois. Achamos que tinham ido embora. A voz de Anne cortou o silêncio e fez Hazel se afastar de Noah, cambaleando. Ela teria caído se ele não houvesse segurado seu cotovelo e a mantido firme. Ou sido assassinados, acrescentou Jane, surgindo logo atrás com uma lanterna. Ninguém vai ser assassinado aqui. Logan apareceu também, com um gatinho preto aninhado nos braços. De onde tinha vindo aquele bicho? Era como se ele atraísse animais de rua. É tão escuro aqui, qualquer coisa pode acontecer. Jane apontou a lanterna para o canteiro de morangos, iluminando a cena incriminadora. Hazel, o vinho e Noah ao lado dela. Então ergueu as sobrancelhas. O que vocês estão fazendo? Comendo mirtilo, respondeu Hazel, protegendo os olhos da luz. Você e Noah estavam sentados aqui no escuro comendo mirtilo? Anne falou, comendo mirtilo como se fosse a coisa mais absurda que ela pudesse imaginar. Era isso que a gente estava fazendo. Noah se levantou e estendeu a mão para Hazel, que deixou que ele ajudasse a se levantar. Ela limpou a terra dos shorts e encarou as amigas. Desculpe ter bebido todo o vinho. Hazel entregou a garrafa vazia a Logan quando passou por ele, cambaleando perigosamente no escuro. Vou levar ela para casa, anunciou Noah, seguindo Hazel em direção à entrada de carros e ignorando a expressão de surpresa e curiosidade no rosto dos amigos. Para casa dela, não para sua, gritou Anne para ele, que ignorou o comentário com um aceno de mão. Ele tinha interrompido o beijo, não tinha? Jamais tiraria vontade de Hazel, ou de qualquer outra mulher, mas estava animadíssimo para começar a aventura deles, e quando o verão acabasse, Hazel o beijaria sem precisar de vinho. Capítulo 5. Hazel estava de ressaca, mas era quinta-feira e, como sempre, tinha marcado de tomar o café da manhã com o pai. Assim, ali estavam eles, na mesa de sempre, na lanchonete da esquina da rua principal com a avenida central. E aqui tinha as melhores panquecas e um café medíocre. Quando saía dali, o caminho do trabalho, Hazel parava no café Pumpkin Spice para comprar algo que realmente valesse a pena beber. A lanchonete estava repleta dos clientes habituais dos dias úteis, que eram em sua maioria idosos muito barulhentos. A cabeça de Hazel latejava toda vez que Amir Shamar levantava a voz para discutir com Rico Stephens sobre o bolão de futebol americano, e o grupo de aposentados no canto dos fundos ficava mais agitado a cada segundo. Você parece péssima, meu bem. Obrigada, pai. É muito gentil da sua parte dizer isso. Ele tomou um gole de café. Você sabe que eu sou sincero. Eu tô de ressaca. Em uma quinta-feira? O prefeito parecia realmente chocado. Então, agir como adolescente poderia ser
riscado da lista dela? Sim, Logan e Jane acenderam uma fogueira ontem à noite, e as coisas saíram do controle? Hazel deu uma risadinha enquanto tomava um gole de suco de laranja. As coisas não tinham saído do controle. Ela só havia perdido a cabeça, se embebedado em um canteiro de mirtilos e agarrado a um pescador. Hazel não sabia bem se aquele era o pontapé inicial que ela queria para os últimos meses dos seus 20 anos, mas sem dúvida tinha sido imprudente. Pode-se dizer que sim. Espero que você não tenha dirigido para casa embriagada. Hazel se recusou a pensar no caminho de volta para casa, ou nos braços de Noah se flexionando ao volante, ou ainda na forma como ele a acompanhou até a porta de casa e a ajudou a entrar. Também não iria pensar no beijo que Noah deu em seu rosto, ou na maneira como disse "Boa noite, Haze". O apelido sussurrado naquela voz profunda provocou arrepios por todo o corpo dela. Não, ela não iria pensar naquilo. É claro que não dirigi para casa bêbada, só para ter certeza. Tenho 29 anos, pai. E ainda assim continua sendo meu bebê. O pai dela era constrangedor, mas adorável. Por isso, Hazel deixou o comentário passar. Naquele dia, ele estava usando uma gravata com uma estampa de patinhos de borracha, uma camisa azul celeste e os óculos que eram a sua marca registrada e que não paravam de escorregar pelo nariz. Era difícil ficar irritada com o pai. E o Frank? Como ele tá? Bem, ele mandou um beijo para você. Frank era o marido do pai, e o motivo por que eles tinham se mudado para Dream Harbor. Ele era um segundo pai para Hazel, mas ela provavelmente sempre o chamaria de Frank. E a mãe? Está bem também, começando a se preparar para o ano letivo. A mãe de Hazel tinha se mudado com eles para Dream Harbor e morava no andar de cima da casa que todos compartilhavam. Algumas pessoas achavam estranho, mas Hazel não. Os pais nunca tinham se envolvido romanticamente. Eram apenas dois amigos que haviam decidido ter um bebê juntos e deu tudo certo. Hazel não tinha irmãos, a não ser que contasse os dois bulldogs franceses da mãe, Diego e Frida, e a mãe com certeza contava. Ela dava aula de artes no ensino fundamental e era conhecida pelas esculturas escandalosas de pessoas nuas a que se dedicava no tempo livre. Alunos de ensino fundamental são tão mal educados, não sei como ela aguenta. A sua mãe adora um desafio. Acho que sim. Hazel sorriu para a nova garçonete que estava colocando um prato cheio de panquecas na frente dela. Obrigada. Prefeito Kelly, disse o pai, estendendo a mão para se apresentar, assim que a mulher prousou os pratos que trazia. Acho que não nos conhecemos. Ele abriu seu maior sorriso, e Hazel mordeu o lábio, com aquele jeito antiquado do pai. A mulher devolveu o sorriso e apertou a mão dele. Maribel, é um prazer conhecer o senhor. Você é a nova da cidade? Sou. Nos mudamos há algumas semanas. E como estão indo as coisas até agora? Muito bem, obrigada. Hazel ignorou o discurso de boas-vindas do pai e continuou a tomar o café da manhã. Ela já sabia tudo sobre Dream Harbor, mas Maribel parecia satisfeita com a conversa enquanto aproveitava para anotar o pedido de Dot e Norma, que estavam na mesa ao lado. Você sabe que é impossível conhecer todas as pessoas da cidade, certo? O pai encarou com um sorriso bondoso, enquanto cortava um pedaço de omelete que havia pedido. Mas posso tentar. Pai, você já se sentiu, sei lá, empacado? Ele parou com uma garfada de omelete a meio caminho da boca, então abaixou o garfo. É claro, acho que todo mundo se sente assim às vezes. Por quê? Tá tudo bem? Hazel fez um gesto de deixa pra lá. Não é nada sério, só estou me sentindo, sei lá, inquieta. O pai sorriu e voltou a comer. Parece que você só precisa de um verão divertido, falou, entre uma mordida e outra. Um verão divertido. Eu continuaria te beijando. As palavras de Noah ecoaram em sua mente, como haviam feito a noite toda. Hazel sentiu um rosto enrubescer. Amava o pai, mas certamente não iria discutir aquele tipo de verão divertido com ele. Sim, você tem razão. É claro que tenho, sou seu pai. Hazel sorriu, enquanto comia a última panqueca. Verdade. Bom, tenho que ir trabalhar. Ela se levantou e deu um beijo no rosto do pai. Amo você. Também amo você. O pai acenou em despedida, e assim que Hazel chegou ao lado de fora, ele já tinha se juntado à vice-prefeita, Mindy, e a melhor amiga dela, Tammy, que estavam na mesa ao lado.
Hazel sorriu para elas pela janela. O pai nunca se cansava de conversar com as pessoas. Era uma manhã quente, mas ainda não estava calor demais, então Hazel decidiu aproveitar a sensação do sol da manhã no rosto. A caminhada até a livraria era curta, e mesmo com a parada no café para pegar seu novo chá gelado favorito, de cidra de maçã, Hazel chegou cedo. A loja só seria aberta dali a meia hora, então encontrar certo pescador encostado na porta verde esmeralda não era algo que ela esperava. Noah? Ele abriu um sorriso lento, e Hazel segurou o copo de chá gelado com mais força, como se fosse um escudo contra aquele sorriso. Ei, disse ele, o tom baixo e profundo. O som daquela voz, a cumprimentando, fez com que ela esquecesse todo e qualquer pensamento coerente. O que você está fazendo aqui? Perguntou. Só queria ver se você estava bem. É claro que eu estou bem. Ela soou mais mal-humorada do que pretendia, mas porque ainda não estava preparada para lidar com Noah. Não depois da noite anterior. Tinha esperança de conseguir evitá-lo por pelo menos mais 1 ou 2 semanas. Ou quem sabe, para sempre. Bem, ontem à noite você parecia... Eu tô bem, só preciso trabalhar. Hazel fez um gesto em direção à porta onde ele ainda estava encostado, bloqueando a entrada dela. Sim, desculpa, só pensei... Ele saiu do caminho, e Hazel destrancou a porta, mas não podia fechá-la na cara de Noah, então não teve escolha a não ser deixá-lo entrar. O nome desse lugar sempre foi Livraria Rolinho de Canela? Perguntou ele, a seguindo. Não, porque mudou. A proprietária gosta de mudança. Então, tem rolinhos de canela? Insistiu Noah, com um tom de esperança em sua voz. Hazel conteve um sorriso. Todo domingo de manhã. Aquilo era o que Hazel mais gostava na mudança do nome. O cheiro de canela e açúcar todo domingo tornava prazeroso trabalhar no fim de semana. Como eu não sabia disso? Hazel deu de ombros. É meio recente. Enfim, eu só queria ter certeza de que você estava bem, tentou ele, mais uma vez, e Hazel se virou para encará-lo. O sol da manhã realçava as mechas douradas do cabelo acobreado. O nariz e o rosto dele estavam queimados de sol, mas de alguma forma, Noah parecia saudável e atraente, em vez de um crustáceo gigante, como ela ficava quando tomava sol demais. Mas ele tinha uma ruga de preocupação entre as sobrancelhas que não era comum. Ela suspirou. Noah parecia genuinamente preocupado. Eu tô bem, sério. Ele a examinou de cima a baixo, como se estivesse avaliando os danos. Como se, de alguma forma, depois que saíra da casa dela, na noite passada, Hazel pudesse ter caído em um poço ou algo parecido. Em sua primeira grande noite de impulsividade, Hazel já havia deixado 2 pessoas preocupadas, e ela nem havia saído do jardim de Logan. Um sinal claro de que passara os últimos 29 anos vivendo sem fazer nada minimamente arriscado. Noah encontrou o olhar dela e assentiu, acreditando que estava mesmo tudo bem. Ótimo. A expressão dele passou despreocupada para travessa. Então, quando começamos com as pistas? Hazel sentiu o rosto enrubescer ao se lembrar de tudo o que havia dito na noite anterior. Tudo o que tinha pedido e confessado. Aquele beijo insano. Não tinha ficado tão bêbada assim. Apenas soltinha o bastante para ser sincera, para fazer o que realmente queria fazer. Você não precisa fazer isso. Foi uma ideia maluca. O sorriso dele se apagou na mesma hora. Ah, eu continuaria te beijando. O que ela estava fazendo? O homem à sua frente, aquele homem tão bonito, estava se oferecendo para passar o resto do verão com ela. E Hazel estava o quê? Recusando? Não era exatamente isso que queria? Uma chance de passar os últimos dias dos seus 20 anos tendo aventuras imprudentes? E olhando para Noah, naquele momento, bronzeado e com o cabelo bagunçado pelo vento, os olhos castanhos fixos nela, a ideia parecia de fato muito imprudente. Passar mais tempo com Noah poderia dar errado de várias maneiras, desde ela cair do barco dele até nutrir sentimentos reais por aquele homem que não tinha motivos para permanecer em Dream Harbor e que poderia levantar âncora e partir a qualquer momento. Mas Hazel estava oficialmente jogando a cautela, o bom senso e a praticidade pela janela. Pelos próximos 2 meses. Naquela manhã, 100% sóbria e na luz forte do dia, Hazel estava tomando uma decisão. Faria aquilo por si mesma, aceitaria a oferta de Noah e qualquer outra coisa que aquele verão lhe trouxesse. E ainda não apareceu uma nova pista. Ela apontou para as prateleiras organizadas atrás dele. O rosto de Noah voltou a se iluminar. Hazel estava aprendendo rapidamente que o belo rosto do pescador quase sempre expressava o que ele estava sentindo, e talvez os olhares e os sorrisos para ela significassem que ele de fato estava afim dela.
Ele estava se precipitando. Noah tinha se oferecido para ajudá-la a ter um verão divertido, não para ser a aventura de verão dela, certo? Certo. Aquilo seria estranho. Não se pede para alguém ter aquele tipo de verão divertido com você. Inferno. Até as orelhas dela deviam estar vermelhas àquela altura. Mas você vai me avisar quando aparecer. Sim. Quer dizer, se aparecer. Nunca se sabe. Bem, se não aparecer, então a gente vai ter que criar a nossa própria diversão. O sorriso dele ficou mais largo e, por sorte, o chá gelado de Hazel estava em uma caneca para a viagem de metal, ou ela já teria amassado o copo. Tenho um passeio hoje à tarde, mas me manda uma mensagem se encontrar alguma coisa. Noah falou de uma forma muito casual, como se Hazel não tivesse a sensação de ter acabado de fazer algum tipo de acordo suspeito com um pirata muito bonito. Ela estava agindo como uma louca. Noah era seu amigo. Eles eram apenas dois amigos que tinham decidido seguir as pistas deixadas na livraria onde ela trabalhava. Não, aquilo ainda era loucura. Tudo bem, claro. Ela acenou em despedida enquanto Noah saía. Hazel o observou passar pela frente da livraria e desaparecer rua abaixo. Noah era bonito demais para que aquilo acabasse bem, mas era tarde demais. Ela havia recuperado o pescador gostoso da cidade para ajudá-la. Recrutado o pescador gostoso da cidade para ajudá-la a se aventurar no fim do verão, fim dos seus 20 anos, e de repente tinha a sensação de que se meter em uma situação muito além de seu controle. Hazel suspirou e foi pendurar a bolsa no escritório nos fundos antes de abrir a loja. Ela não considerava aquela sala seu escritório, já que era onde todos guardavam os casacos e as bolsas, e onde ficava o sofá onde os funcionários almoçavam. Mas a mesa era dela, e era o lugar perfeito para espairecer e pensar a respeito do que acabara de concordar em fazer. Capítulo 6. Quase uma semana se passou até Hazel encontrar a pista seguinte. Tempo suficiente para quase se esquecer daquilo, para acreditar que a coisa toda tinha sido apenas uma coincidência boba. Tempo suficiente para chegar à conclusão de que passar os próximos meses com Noah era na verdade uma péssima ideia. Mesmo que ela ainda quisesse muito fazer aquilo. Mas a verdadeira razão pela qual não tinha contado a Noah sobre a pista foi porque, na verdade, era bem banal. Ela poderia seguir sozinha. Na verdade, já estava planejando fazer isso de qualquer maneira, portanto não precisava de um guia ou de um companheiro de aventuras. Por isso, tinha-se ido sozinha ao supermercado comprar ingredientes para preparar milkshake e se escondido no corredor de alimentos congelados depois de ver Noah entrar. Agora ela estava tentando ir embora antes que ele a visse, o que era uma loucura. Ele não precisava saber que ela tinha encontrado outro livro marcado naquele dia, como a frase sobre tomar milkshake de baunilha, como se a pessoa que deixava as pistas quisesse se certificar de que Hazel aproveitara todos os seus sabores de verão favoritos antes que a estação acabasse. Ele não precisava saber que ela havia quebrado a promessa que fizera. Mas Hazel podia muito bem estar só fazendo compras no supermercado, como uma pessoa normal, o que por acaso ela era. Certo, sem problemas. Ela pegou um caixa de sorvete de baunilha e a colocou na cesta ao lado do leite e dos granulados que havia escondido para jogar por cima. E estava pronta para caminhar de maneira confiante até o caixa quando a voz atrás dela a deteve. Hazel Kelly. O tom baixo e profundo provocou sensações que ela preferia não explorar na seção de alimentos congelados ou em nenhum outro lugar. Hazel se virou e viu Noah encostado no freezer com um sorriso travesso no rosto. Que prazer encontrar você aqui, falou ele, se aproximando. Hazel segurou a cesta com força junto ao corpo. Só estou fazendo algumas compras. Noah examinou a cesta dela. Sorvete granulado. Que delícia. E leite. Hazel apontou como se fosse importante mostrar que também estava comprando leite. Como se aquilo o absolvesse de suas mentiras. Vai fazer milkshake? Perguntou Noah, ainda sorrindo, como se soubesse o segredo dela. Eu estava com vontade de tomar e a minha loja de milkshake favorita fechou no ano passado, então pensei em fazer um. Ela estava falando demais. Aquilo era absurdo. Noah não tinha o direito de deixá-la tão nervosa o tempo todo. Ele era apenas um ser humano comum, e Hazel se recusava a pensar no fato de que aquele era a segunda vez que ele aparecia na cena de uma de suas pistas. Mas era o supermercado, havia muitas pessoas ali. Afinal, não estava achando estranho ter acabado de encontrar Andy na seção de hortifruti e Joey no corredor de artigos de confeitaria, também procurando por granulado. Dream Harbor era uma cidade pequena, ou seja, era esperado que as pessoas se
se esbarrassem. Tudo aquilo era de esperar, incluindo o homem bonito que a encarava naquele momento como se quisesse devorá-la com um milkshake para acompanhar. Hazel engoliu em seco. Então, ela mudou a cesta para o outro braço. Então, aproveite o seu milkshake, Hazel. Ele estava prestes a se despedir, mas ela não podia deixá-lo ir embora. Afinal, ele estava ali, de novo, e de qualquer forma, não queria beber um milkshake sozinha, e havia prometido, foi uma pista. Deixou escapar, em um rompante, e as sobrancelhas de Noah se ergueram. Eu não contei para você. Encontrei outra pista em um livro e era sobre milkshakes, mas parecia sem graça, por isso não contei. O sorriso de Noah ficou mais largo. Uma pista? Hazel soltou um suspiro. Milkshake de baunilha são obviamente os melhores, mais frios e mais doces. Eve sorriu com um canudo na boca e tomou mais um gole. Hazel citou a pista que tinha encontrado naquela manhã, o olhar fixo em algum lugar acima do ombro de Noah enquanto falava. Perfeito, comemorou ele, como se ela tivesse acertado uma fala para a peça da escola. Perfeito? Sim, eu concordo plenamente. Milkshake de baunilha são os melhores. É verdade. E nós dois estamos aqui agora, então. Hazel não conseguiu conter um sorriso diante do tom esperançoso de Noah. Você quer tomar um milkshake comigo? Convidou ela. Não existe mais nada que eu prefira fazer. Noah sustentou o olhar dela, e Hazel acreditou nele. Ela também não conseguia pensar em nada que preferisse fazer. Desculpe ter quebrado a promessa. Eu perdoo você. Ele deu o braço a ela e os dois seguiram pelo corredor de alimentos congelados. Mas, só para você saber, Hazel, milkshakes nunca são sem graça. Hazel riu, sentindo-se inundada por uma mistura de alívio, felicidade e empolgação. Muito bem, universo, ou quem quer que você seja. Estou oficialmente parando de lutar contra essa história. Me mostre o caminho. Seu liquidificador ou meu? Perguntou Noah, enquanto eles saíam para o ar quente da noite. Hazel ainda não se sentia pronta para deixar Noah invadir o seu espaço. Aquilo parecia um passo grande demais. O seu, respondeu, e deixou aquele homem colocar as sacolas de compras no porta-malas do carro dela. Perfeito, encontro você lá. Só quando já estava indo embora é que Hazel se deu conta de que Noah não tinha comprado seja lá o que pretendia comprar no mercado. Talvez ela também o tivesse deixado desnorteado? Noah devia ter mencionado que não tinha liquidificador, mas Hazel tinha uma estranha capacidade de embaralhar os pensamentos dele. Ainda assim, estava dando tudo certo. Era uma noite calma no pub do Mac e o dono não pareceu se importar que eles fossem até o bar e usassem o liquidificador dele, ou pelo menos não o expulsar ainda. Tem certeza de que a gente tem permissão para entrar aqui? Sussurrou Hazel, se aproximando dele na cozinha apertada. É claro que sim. Como o funcionário favorito do Mac, Danny bufou alto bastante para ser ouvido em meio ao barulho da máquina de lavar louça. Noah pigarreou. Como um dos funcionários favoritos do Mac, Hazel riu. Tenho certos privilégios, continuou Noah, enquanto pegava o liquidificador em uma prateleira de metal no alto. Mac só usava aquele negócio em noites de margarita congelada. Noah colocou o liquidificador em cima da bancada enquanto Hazel tirava o sorvete e o leite da sacola. Ah, é mesmo? Claro, eu vim aqui toda hora para fazer lanchinhos noturnos. Hazel riu de novo, e seu olhar passou por cima do ombro dele. Jura? E Mac não se importa? O que os olhos não veem, o coração não sente, respondeu Noah, com uma piscadela. Você sabe que nós temos câmeras de segurança, certo? A voz de Mac assustou Noah bastante para que ele levasse a mão ao peito. Jesus, por que você é tão silencioso? Você não conseguiu me ouvir porque estava ocupado demais se gabando. Mac ergueu uma sobrancelha escura e carrancuda. Oi, Hazel. Hazel estava com o corpo dobrado de tanto rir, e Noah deixara Mac tirar sarro dele o dia todo só para continuar ouvindo aquele som. Oi, Mac, cumprimentou Hazel, ainda sem fôlego. Você vai limpar tudo isso. Mac indicou com a mão a bagunça que eles já estavam fazendo. E vista uma roupa quando descer para a cozinha no meio da noite, caramba. Já tô cansado de ver essa sua bunda magra no vídeo. Hazel riu tanto que grunhiu, o que a fez rir ainda mais. Noah sorriu. Não é tão magra assim. Eu descreveria como musculosa. Hazel enxugou os olhos com as costas da mão. Musculosa? Perguntou, a voz aguda por causa das gargalhadas que não cessavam. Ah, claro, murmurou Mac, já a caminho do escritório nos fundos. Ele tá bravo? Perguntou Hazel, finalmente conseguindo controlar o riso. Noah
descartou a possibilidade com um gesto. Você conhece o Mac? Hazel assentiu. É claro que ela conhecia Mac, pensou Noah. Hazel o conhecia desde pequena, assim como todo mundo naquela cidadezinha, e por um breve instante Noah quase sentiu ciúme. Ciúme de todas as pessoas que tinham passado muito mais tempo com Hazel do que ele. Noah balançou a cabeça. Ela estava ali, sorrindo para ele, os olhos ainda brilhando de tanto rir. Pronta? Perguntou, pegando o sorvete. Prontíssima. Eles encheram o liquidificador com bastante sorvete e quantidade necessária de leite, então despejaram a mistura em tulipas de cerveja, as únicas coisas que conseguiram encontrar que faziam sentido para servir um milkshake. Hazel espalhou granulados em cima de cada um com um floreio. Pronto, agora eles são especiais. Noah conteve a vontade de dizer que os milkshakes eram especiais porque ela estava ali e ela era especial. Ele já havia encurralado no supermercado depois de ter jurado a si mesmo que não iria atrás dela. Já tinha sido invasivo o bastante por um dia. Então apenas tomou um gole do milkshake que mal conseguia passar pelo canudo. Estava espesso, frio e doce. Que gostoso, falou Hazel com um gemido. Noah se forçou a não imaginar Hazel gemendo aquelas palavras por um motivo muito diferente. Algo que envolvia ele entre as pernas dela. Obrigada, disse Hazel. Noah a encarou, surpreso. Pelo quê? Pelo milkshake. Ficou muito melhor do que os que eu faço lá em casa. Deve ser o liquidificador chique. Hazel sorriu, o canudo entre os dentes. Deve ser. Ou o fato de que somos uma boa equipe. Ela inclinou a cabeça, examinando-o, decidindo alguma coisa sobre ele, e aquele pareceu um momento muito importante. Mesmo que não tivesse motivo para isso, mesmo que os dois estivessem só tomando milkshake na cozinha do pub do Mac, com Danny lavando pratos a alguns metros de distância. Nada naquele momento era particularmente importante. Ainda assim, acho que somos. Ele não conseguiu evitar a sensação de que havia passado no teste. Capítulo 7. Alex? Sim? Perguntou Alex com aquela voz incrível para ler em voz alta, levantando os olhos de onde estava recolhendo giz de cera do carpete. Além de ser, na opinião de Hazel, a pessoa mais competente da equipe de funcionários da livraria, Alex, com seu cabelo roxo e conhecimento enciclopédico da história de Dream Harbor, era também uma pessoa amada pelos clientes, independentemente da idade. Você viu alguém mexendo nessas prateleiras durante a hora da história? Hazel parou ao lado de Hazel. Alex parou ao lado de Hazel, que estava olhando para a seção de romance. Se eu vi alguma criança bagunçando os livros de romance? Não. Hazel bufou. E os adultos? Algumas pessoas compraram livros enquanto estavam aqui. Não lembro bem se eram de romance ou não. Quer que eu verifique? Alex apontou para o computador, mas Hazel balançou a cabeça. Não, tá tudo bem. Ela já havia pegado a prateleira, o livro virado para baixo e com uma página dobrada antes que qualquer pessoa pudesse fazer perguntas. Ainda estava curiosa para saber se Alex tinha visto algo suspeito. Porém, não tinha como fazer mais perguntas sem ter que explicar tudo. E ainda não estava preparada para isso. A hora da história para a escola sempre estava lotada, e naquele dia não foi diferente. Todo mês, Hazel convidava um autor local para falar de seu livro mais recente e ler um de seus favoritos. A confeitaria Jane mandava guloseimas, e os pais e os pequenos adoravam. Hazel também. Tinha andado tão ocupada que se esquecera por completo das pistas até a última criança sair, e foi então que viu um livro de cabeça para baixo. A mente de Hazel estava a mil, tentando lembrar quem havia estado lá naquele dia. Isabel e os filhos, George o sobrinho, Anne, é claro, para deixar os biscoitos, Tammy e a neta, e aquilo era só o começo. Tinha sido uma loucura. A lista de suspeitos de Hazel não havia diminuído nem um pouco. Ela não sabia se aquilo realmente importava, mas queria saber quem estava deixando as mensagens. E mesmo que tivesse os próprios motivos para segui-las, ainda queria saber por que alguém estava fazendo aquilo. Era tudo uma grande piada? Ela não gostava de pensar que estavam tirando sarro de sua cara. Alex havia voltado a limpar a livraria, raspando giz de cera pisoteado do carpete, e Hazel aproveitou para se abaixar atrás do balcão e espiar dentro do livro. A descida da roda gigante fez sua barriga se revirar de nervoso. Hazel odiava rodas gigantes e tinha medo de altura, mas aquele obstáculo teria que esperar. Havia giz de cera para raspar e superfícies para desinfetar. Crianças em idade pré-escolar eram selvagens. Noah tinha acabado de sair do barco quando recebeu uma mensagem. Era a foto da página de um livro, uma página com uma linha destacada. Ele sorriu,
uma roda gigante, hein? Noah se encostou em um poste no cais, esperando a resposta dela. Não demorou muito para receber outra mensagem. Tenho medo de altura. Parece que essa pessoa misteriosa quer que você enfrente seus medos. Que besteira. Ele riu alto, assustando uma gaivota próxima. Achei que você queria um verão imprudente. Imprudente no sentido de divertido, não de assustador. Às vezes os dois andam juntos. Depois daquilo, Hazel enviou apenas um emoji emburrado, então Noah continuou o caminho de volta até o carro, que estava no estacionamento da marina. Era uma marina pequena. O porto que dava nome a Dream Harbor não era muito mais do que uma enseada com uma costa rochosa. Além do barco de Noah, havia algumas poucas embarcações de pesca e outras de passeio atracadas ao lado. Dream Harbor não era um grande destino turístico, pelo menos não em comparação a outras cidades ao longo do litoral. Além da velha pousada na colina e do novo e luxuoso spa e resorts que tinham construído ali alguns anos antes, não havia muitos lugares para as pessoas se hospedarem. Mas, ainda assim, a população crescia a cada verão, com turistas à procura de férias relaxantes. Noah estava convencido de que sua ideia de construir chalés na praia atrairia para a cidade pessoas em busca de um refúgio tranquilo à beira-mar, longe das praias cheias e dos restaurantes superlotados de outros destinos. E como não eram muitas cabanas, mesmo uma rotatividade constante de hóspedes não aumentaria muito a população da cidade. Ele esperava que aquilo deixasse os moradores menos preocupados. Sim, era uma boa ideia. Noah sabia que era, mesmo quando não acreditava muito que pudesse virar realidade. Só precisava entender como vendê-la ao conselho municipal, que fazia de tudo para manter a cidade pacata como sempre fora. Segundo Logan, tinha sido necessário anos, muitas discussões acaloradas e vários sonhos do prefeito Kelly para convencer os moradores de Dream Harbor de que construir um spa não destruiria a cidade inteira. E se não fosse pela pousada, Noah não teria um negócio. Não se pode levar pessoas de fora da cidade para excursões de pesca se elas não tiverem onde se hospedar depois. Mas ele tinha crescido em uma cidade turística e entendia porque Dream Harbor não queria se entregar completamente a isso. No entanto, tinha certeza de que havia uma maneira de equilibrar os dois. Algum dia, ele apresentaria a ideia. Talvez. Noah entrou no carro e abriu as janelas, apesar de que Anne tinha dito, ele sempre saía do barco fedendo a peixe e estava ansioso para tomar um banho. Mandou mais uma mensagem para Hazel antes de partir. Parece que vamos ao parque de diversão nesse final de semana. Ela respondeu na mesma hora e Noah não conseguiu conter um sorriso. Posso ir ao parque de diversões, mas nada de roda gigante. Veremos. Nada de roda gigante. Ele riu e deixou o celular de lado. Não se importava nem um pouco se iriam em todos os brinquedos ou se ficaria apenas parados olhando ao redor. Tinha um encontro com Hazel Kelly, e para conseguir aquilo, só precisara que algumas mensagens enigmáticas aparecessem nas páginas de um livro. Não era seu estilo usual, mas ele não iria reclamar. Quando Noah saiu do banho e se jogou na cama, viu que tinha recebido mais 3 mensagens de Hazel. A gente podia se encontrar lá no parque por volta das 8, e talvez seja melhor você não mencionar essa coisa toda de pistas pra ninguém. Noah franziu a testa. Por quê? Não sei, ainda me sinto meio ridícula em relação a isso. Além disso, também precisamos identificar alguns suspeitos. Suspeitos? Tipo, quem está deixando as pistas e por quê? Ele rolou de costas na cama, com um sorriso no rosto. Gostava de conversar com Hazel, gostava de poder fazer aquilo. Não sabia que solucionar mistérios fazia parte desse acordo. Não chame de acordo, sou esquisito. Tudo bem, como devo chamar? Verão incrível e divertido de Hazel e Noah. Não. Vidhan, para abreviar. Não, de jeito nenhum. Vidhan. De qualquer forma, o verão tá quase acabando. Sim, mas os 2 meses de diversão de Hazel e Noah antes do 30º aniversário dela definitivamente não soa tão bem. Ai, Jesus, onde foi que eu me meti? No melhor verão que você já teve. Ele estava fazendo grandes promessas ali, mas não tinha opção. Era tudo ou nada, certo? E se aquela fosse sua única chance com Hazel, ele com certeza iria aproveitá-la, por mais bizarras que fossem as circunstâncias que os levaram até ali. Ah, é? Com certeza. Uau! Sou muito bom em me divertir, Hazel. Ele pensou nos lábios com sabor de vinho de Hazel. Ela também era muito boa em se divertir, mesmo que não soubesse. Eu acredito. Ótimo. Vejo você no parque de diversões. Até lá, então. Vidhan. Para com isso. Tudo bem. Tchau, Hazel. Tchau, Noah. Noah
nunca tinha ido ao parque de diversões. Uma noite de verão, uma iniciativa da Associação de Pais e Mestres de Dream Harbor, não parecia o tipo de lugar a que nenhum homem solteiro deveria ir sozinho. Ele tinha imaginado que estaria cheio de crianças pequenas arrastando os pais para mais um brinquedo, acordadas depois da hora de dormir. Um pequeno evento escolar para ela celebrar o restinho de liberdade antes do início das aulas. Não era algo que adultos fariam questão de ir. Ele estava muito enganado. Como a maioria das coisas em Dream Harbor, os moradores da cidade compareciam em peso. Adicione a isso o fluxo de turista e o lugar estava lotado. O parque era cheio de brinquedos. Xícaras malucas, balanços giratórios e uma pequena montanha-russa tinham brotado da noite para o dia. A roda gigante iluminada pairava acima de tudo. A rua principal estava fechada para o tráfego e ocupada por barracas de jogos. Bichos de pelúcia gigantes, pendurados em barraquinhas de madeira, atraíam multidões de crianças e adultos tentando ganhar um. Havia ainda food trucks de todas as nacionalidades e culturas em que Noah conseguia pensar, estacionados lado a lado no parque, enchendo o ar do cheiro de massa frita, frango defumado e giro. Ele salivava ao chegar à bilheteria. Oi, Noah. Isabel sorriu quando ele se aproximou, ainda um pouco chocado com a coisa toda. Isso é incrível. Isabel riu. Sim, a Associação de Pais e Mestres tem que ralar muito, mas isso aqui ajuda a financiar a maioria das atividades das crianças no próximo ano letivo, então vale a pena. É realmente impressionante. Andy se sentou ao lado dela, distribuindo ingressos para um grupo de alunos no ensino fundamental agitados por causa do excesso de algodão doce. Noah conseguia sentir a energia vibrando deles. Andy balançou a cabeça quando os alunos se afastaram. Oi, Noah. Noah sorriu. Aceito tudo o que der por $40. Isabel pegou o dinheiro e Andy entregou a ele uma fileira dos clássicos tickets vermelhos. Obrigado pelo seu apoio, disse ela. Antes de se virar para a filha Jane, que tinha vindo correndo lhe mostrar o cachorro de pelúcia que havia ganhado. E foram só 25 tentativas, disse Mac, o pai da menina, aos risos. Isabel revirou os olhos. Pelo menos o dinheiro volta para a escola. Que cachorro legal, disse Noah, voltando a atenção para Jane. Talvez eu ganhe um, então. Um também. Jane olhou para ele com uma expressão de pena. É muito difícil, talvez você não ganhe. Noah sentiu, contendo um sorriso. Entendi. Obrigada, vou me esforçar ao máximo. E o que você pode fazer? Dar o seu melhor. A expressão no rosto da menina era solene enquanto ela dava o conselho, antes de correr na direção dos brinquedos. Mark balançou a cabeça. Minha filha é muito melhor dando conselhos do que recebendo. Ela não iria sair daquela barraca até ganhar. Noah riu e deu um tapinha de consolação no ombro de Mark. Boa sorte, cara. Vou precisar. Ele deu um beijo no rosto de Isabel antes de sair correndo atrás da filha. Divirta-se, disse Isabel a Noah, com uma piscadela, e seus olhos se desviaram rapidamente para onde Hazel esperava por ele. Noah não teve tempo de se perguntar quanto o clube do livro sabia sobre as pistas de Hazel antes que seu cérebro travasse ao vê-la. Movimento, barulho, luzes e corpos giravam ao redor dela, mas Noah só conseguia ver Hazel. Era como se todo o resto estivesse borrado e ela se destacasse. A livreira estava parada ao lado da barraca de algodão doce, onde o pai, o prefeito, manipulava grandes tufos de açúcar macio. Hazel estava usando o short de novo, o que Noah achou extremamente desnorteante. As coxas dela pareciam um ataque pessoal. Ele voltou a atenção para o rosto de Hazel. Ela estava sorrindo para ele. Se não houvesse uma fila crescente atrás dele, e se Isabel não tivesse encarando-o como se soubesse direitinho o que ele estava pensando, Noah poderia ter ficado parado ali para sempre, mas precisava se mexer ou causaria um tumulto na bilheteria. Hazel levantou a mão para cumprimentá-lo, quando ele se aproximou. Oi? Oi? Ótima maneira de começar. Ele era bom com mulheres, não era? Você conheceu meu pai. Noah, como vai? Como estão os negócios? O prefeito Kelly sorria enquanto entregava um algodão doce a uma criança. A porção era maior do que a cabeça dela. Vão bem. Fantástico. Fantástico. O homem continuou girando o açúcar nos palitos de papel enquanto falava. Eu estava mesmo querendo falar com você. Eles não estão aqui para falar de negócios, meu bem. Tá certo. Desculpe. Você conhece o Frank? Perguntou Hazel, a mão pousada no braço do outro homem. Esse é o meu outro pai. Frank olhou para Noah com um sorriso tímido. Prazer em conhecer você. O prazer é todo meu. Noah teria estendido a mão para apertar a do homem, mas o prefeito Kelly já estava lhe entregando um palito gigante de algodão doce azul. Divirtam-se, vocês dois. O prefeito também tinha piscado para ele? Vamos.
Hazel a puxou pela mão para longe da barraca de algodão doce antes que ele pudesse pensar muito a respeito. Você não precisa comer isso, disse ela, quando eles estavam fora do alcance do pai. Por que eu não comeria? Hazel franziu o nariz. Porque é nojento. Nojento? Como assim? Ela deixou escapar uma risadinha. É só ar com gosto de açúcar. E por que eu não iria querer ar açucarado? Na verdade, eu queria que todo o ar tivesse sabor de açúcar. Seria incrível. E grudento. Talvez. Ele soltou a mão de Hazel para pegar um pouco da nuvem açucarada que derreteu assim que tocou sua língua, fazendo a doçura disparar pelas veias. Noah lambeu o açúcar dos dedos e poderia jurar que Hazel prestou atenção no gesto antes de desviar o rosto. Então, o que você quer fazer primeiro? Bem, Noah deixou o olhar vagar sugestivamente em direção à roda gigante. Não, ainda não tô pronta. Tudo bem, sem problema. Ele olhou ao redor. Que tal alguns jogos? Hazel assentiu. Isso eu topo. Ótimo. Ele puxou mais um punhado de algodão doce, mas antes que pudesse colocar na boca, Hazel segurou seu braço e redirecionou o doce para a própria boca. Os lábios dela envolveram de leve os dedos de Noah, que quase deixou cair tudo no chão. Ela soltou um suspiro baixo. Talvez não seja tão ruim quanto eu me lembrava. Hazel saiu andando na frente dele, que se viu forçado a segui-la ou arriscar-se perder dela na multidão. Quem era aquela Hazel Kelly e o que ele faria com ela? Não ignorou a lista de ideias que imediatamente surgiram na sua cabeça, começando com lhe dar mais algodão doce e terminando com ela nua em sua cama. Estavam em um evento de família, aqueles pensamentos precisavam ser reprimidos juntos aos outros que envolviam as coxas de Hazel, os ombros descobertos e toda aquela pele em que ele nunca tinha prestado atenção antes, e que parecia não conseguir parar de fitar. Hazel olhou por cima do ombro para se certificar de que ele ainda estava atrás dela e um sorriso travesso brincou em sua boca. Se ela continuasse olhando para ele daquele jeito, Noah não teria mais como se responsabilizar pelo rumo de seus pensamentos. Aquela Hazel Kelly era encrenca, e Noah gostava de uma boa encrenca. Capítulo 8. Hazel evitava o parque de diversões como uma praga, e por isso já fazia anos que não ia ali. Provavelmente desde o ensino médio. Na verdade, tinha certeza de que a razão pela qual suava frio toda vez que olhava para a roda gigante era porque uma vez tinha ficado presa lá no alto com Anne, por quase 1 hora durante uma tempestade de raios, certa de que morreria sem nunca ter sido beijada. Anne tinha se oferecido, mas beijar a amiga não parecia a mesma coisa que beijar Ryan. Por quê? Por quem Hazel tinha uma quedinha não correspondida na época. Por isso recusara educadamente, mesmo que as duas estivessem agarradas, gritando a cada estrondo de trovão. Quando os bombeiros chegaram, ela e Anne estavam encharcadas e apavoradas. Hazel nunca mais voltara ao parque de diversões, nem andar em uma roda gigante, mas aquele momento traumático não era o verdadeiro motivo pelo qual ela evitava o evento. Hazel simplesmente achava que não era para ela. Quente demais, lotado demais, barulhento, caótico, cheio de mosquitos e... Ela não conseguia se lembrar dos outros motivos porque Noah tinha se aproximado da barraca de arremesso de argolas e a encarava com um sorriso arrogante, como se tivesse grandes planos de ganhar um bicho de pelúcia para ela. E como Hazel era uma mulher madura e adulta, não estava nem um pouco empolgada com aquela perspectiva. Segurando o algodão doce dele, ela enfiou mais um pedaço na boca. O açúcar disparou por sua corrente sanguínea, o que era obviamente o motivo de a barriga estar se revirando enquanto ela via Noah arremessar 3 argolas amarelas, uma de cada vez, em direção aos pinos de madeira. Ele errou todas as vezes. Logo, entregou mais bilhetes ao adolescente que tomava conta da barraca. Isso foi só o aquecimento. Claro, é importante aquecer. Noah sorriu para ela. Então voltou a se concentrar nas argolas. E errou de novo, 3 vezes seguidas. Ele gemeu. Jane me avisou que era difícil. Hazel riu. Ela disse para eu me esforçar ao máximo. Um ótimo conselho. Criança inteligente. Noah piscou para Hazel e lançou outra argola, que girou no pino e caiu no chão. Ele baixou a cabeça. Droga, vamos embora, campeão. Talvez você tenha mais sorte no próximo jogo. Hazel pousou a mão no braço dele para afastá-lo da barraca, mas seus dedos se demoraram no músculo do bíceps. O braço de Noah era tão firme. Ele se deixou ser levado e pegou a mão de Hazel antes que ela pudesse puxá-la de volta. A mão de Noah era grande e forte, assim como ele, e provavelmente conseguia fazer coisas muito mais interessantes do que lançar argolas. Ela pigarreou. Você sabe que se a gente ficar andando de mãos dadas até segunda-feira, a cidade toda vai estar planejando o nosso casamento. Ela deu uma risadinha. Ele deu uma risadinha baixinha. Só pra ela.
quando se inclinou para sussurrar em seu ouvido. Por mim, tudo bem. Hazel o encarou com a testa franzida, enquanto ele desviava dos trauseantes. Ah, por favor, né? Ah, por favor o quê? Hazel bufou baixinho, descrente. A cidade inteira sabe que você não sai com a mesma mulher por mais de um verão. 2 meses no máximo. Nesse ritmo, você estaria me largando no meu aniversário. Ele ergueu a sobrancelha cor de cobre. Ah, é mesmo? É isso que todo mundo pensa? É, você gosta de turistas, hóspedes que ficam só por um tempo, forasteiras. Fiquei sabendo até de um boato de que passou um fim de semana muito interessante com todas as convidadas de uma despedida de solteira. O rosto dela ficou vermelho ao pensar naquilo. Por que havia trazido o assunto à tona? Bem, uma coisa era flertar durante um verão de diversão, mas fingir que era algo mais sério... Mas seria um absurdo. Não achava que Noah realmente queria se casar com ela, mas a cidade iria começar a falar, a fazer suposições. E Hazel queria que Noah entendesse o que estava acontecendo ali. Ela gostaria de entender o que estava acontecendo ali. Hazel esperava que Noah sorrisse e fizesse algum tipo de piada sobre a despedida de solteira, mas em vez disso, ele permaneceu calado. Desculpa, não quis ofender, é só que as pessoas vão fofocar. Sei que a gente só tá fazendo isso como amigos, um verão de diversão. Hazel se interrompeu quando o olhar de Noah encontrou o dela e a expressão em seus olhos dizia que ele queria ser algo mais do que só amigo. Ela perdeu um pouco o fôlego. Ah, droga. Não, você tá certa. Eu não tenho relacionamentos sérios. Pois é. E não foram todas as convidadas da despedida de solteira. Ah, mas sempre tem uma primeira vez pra tudo. Noah piscou pra ela, o sorriso de volta em seu rosto enquanto puxava pela multidão. Uma primeira vez pra tudo? Espera, pra todas os convidados da despedida de solteira ou pra coisa do relacionamento sério? Hazel estava prestes a fazer mais perguntas que não deveria, mas Noah já estava na barraca ao lado, entregando tickets para o adolescente animado que o atendia e garantindo a Hazel que acertar alvos com uma pistola de água era mais a praia dele. De qualquer forma, não importava, porque ela não pretendia que rolasse nada sério entre eles naquele verão. Na verdade, sério era o oposto do que tinha em mente. Uma campainha soou e os jogadores sentados em banquinhos começaram a atirar em seus alvos. Quando mais a pessoa acertava, mais rápido o cavalinho de corrida avançava. Noah estava competindo contra 2 crianças de 8 anos e contra o carteiro, o Sr. Prescott. Luzes piscavam e uma música robótica saía dos alto-falantes, mas Noah estava concentrado. Hazel não conseguia conter um sorriso quando o viu se debruçar sobre a arma de brinquedo com uma ruga de concentração marcando a testa. Tampouco conseguiu conter o riso de alegria que deixou escapar quando ele venceu. Para você. Noah lhe entregou um pinguim gigante, todo orgulhoso. Um bicho de pelúcia tinha pelo menos 1 metro de altura e era recheado de um material que Hazel tinha quase certeza que deveria ser cancerígeno. A coisa toda parecia altamente inflamável e tóxica, mas ela segurou o pinguim contra o peito como uma criança no Natal. Eu amei. Noah riu, os olhos se enrugando nos cantos. Imagina o quão vão falar por aí agora, comentou. Noah e Hazel fogem para se casar na Antártica e trazem um novo animal de estimação para casa. Hazel dá à luz a um bebê de smoking de 1 metro de altura. Hazel dava risadinhas enquanto eles se afastavam da barraca, com um pinguim debaixo do braço. O algodão doce já tinha sido devorado. Ela sorriu para Noah. Talvez gostasse de parques de diversão, afinal. O irmão muito mais bonito de Noah vem à cidade e conquista Hazel. Ele fingiu se ofender com aquilo. Ei, mais bonito? Isso doeu, Hazel. Você tem mesmo um irmão? Não, 2 irmãs mais velhas do que eu, mais inteligentes e mais responsáveis também, mas com certeza não mais bonitas. Ele riu de novo e a pegou a mão livre dela. Ela deixou. Os fofoqueiros que o Jim Harbour podiam falar o que quisessem. Hazel não tinha medo deles. Com certeza não, mas não conte a elas que eu disse isso. Jamais. Eles seguiram lentamente em direção aos food trucks. Que tal a gente comer alguma coisa, tipo comida de verdade? Pode ser. Depois de muito debate, decidiram por giros de frango e uma limonada enorme para compartilhar. Sentaram-se a uma mesa de piqueniques pegajosa, um de frente para o outro, enquanto crianças pequenas corriam e gritavam ao redor. A noite estava quente e úmida, e as coxas de Hazel grudavam no banco de metal, mas por algum motivo, ela não parecia se importar tanto quanto de costume. Eu gostaria de conhecer elas. Conhecer quem? O grupo de despedida de solteira que eu supostamente corrompi? Moças encantadoras. Hazel deu um tapa brincalhão no braço dele. Não, suas irmãs. Sério? Sim, claro. Por quê? Não sei, você é meio que um mistério por aqui. Um mistério? Bom saber.
Ele ergueu as sobrancelhas e deu outra mordida no seu giro. Tô falando sério, você simplesmente apareceu aqui um dia e sinto que não sei muito sobre a sua vida. Acredite se quiser, Reise. Mas há muitas cidades por aí onde as pessoas vêm e vão sem que ninguém perceba. Nossa, que triste. Noah deu de ombros, mas não estava mais olhando para ela. O arbricalhão se fora. Hazel se deu conta de que tinha conseguido acabar com a diversão. Droga. Tenho certeza de que muitas pessoas repararam quando você saiu da sua cidade e se mudou para cá. Ah, com certeza repararam quando eu desisti do negócio da família. Ah, não sou lá um grande mistério, sou mais um fracasso. Desculpa decepcionar você. Você não decepcionou nem um pouco. Noah encontrou mais uma vez o olhar dela, com uma expressão de surpresa no rosto, mas logo disfarçou o espanto com um sorriso encantador. Acho que a gente precisa parar de se distrair. Precisa mesmo. Sim, eu prometi uma noite divertida. Vidhan, lembra? A gente não pode ficar aqui sentado falando sobre seus dramas familiares em uma noite de Vidhan. Isso parece o nome de um primo do interior ou algo do tipo. Noah riu, a diversão de volta aos seus olhos, e Vidhan diz que chega de conversas sobre família. É hora da roda gigante. Hazel abraçou o pinguim com mais força. Acho que já me divertiu bastante. Talvez seja melhor eu ir para casa dormir. Hazel, são 9 horas. Tô cansada. Hazel, 9 horas é um horário de dormir de uma senhorinha bem idosa. Eu sou uma senhorinha bem idosa. Não, você é jovem, animada, divertida e gostosa. Outra piscadela, como ele fazia uma piscadela não ser esquisita. Gostosa? Absurdamente. Hazel revirou os olhos, mas sentiu o rosto enrubescer mesmo assim. Noah, o homem que se envolveu com o grupo inteiro de uma despedida de solteira, achava que ela era gostosa. Aquilo fez sua cabeça girar. Tá certo, tudo bem. A gente pode andar na roda gigante, mas se eu vomitar em cima de você, a culpa é sua. Entendido. Ele estendeu a mão e a ajudou a se levantar do banco grudento. A gente deveria ter andado nos brinquedos antes de comer. Hazel riu. Agora não tem mais volta. Noah sustentou o olhar dela por um segundo. Algo mais intenso presente ali, antes de puxá-la em direção aos brinquedos. Não tem mais volta. A roda gigante não poderia fazer nada com o estômago dela que o olhar de Noah já não tivesse fazendo. Só aperte minha mão. Ai, com um pouco menos de força. Desculpa. Hazel afrouxou o aperto, mas não abriu os olhos. Ela estava espremida em um assento da roda gigante com Noah e o pinguim, subindo devagar, mas não iria pensar naquilo, ou no fato de que aquela roda gigante tinha sido literalmente montada naquela manhã, e por quem? E se tivessem esquecido de apertar um parafuso ou alguma coisa parecida, mas não iria pensar naquilo. Estava concentrada nos dedos de Noah que envolviam sua mão e no corpo quente pressionando a lateral do dela. A voz profunda dele em seu ouvido, e para ser sincera, tudo aquilo a estava deixando tonta por motivos totalmente diferentes. Você deveria abrir os olhos, é lindo aqui em cima. Por que estamos parando? O coração de Hazel saltou no peito quando a roda gigante parou. Para mais pessoas entrarem. Odeio isso. Que outras pessoas também possam andar nos brinquedos? Hazel teve que abrir os olhos para dar um tapa no ombro dele e o pegou sorrindo para ela. Não, é que eu fiquei presa no alto de uma roda gigante uma vez. Por quanto tempo? Mais ou menos 1 hora, mas estava chovendo. Que merda, Hazel. Você não me contou que o seu medo era por conta de um trauma real. Noah soltou a mão dela e passou o braço ao redor dos seus ombros. Hazel não se incomodou nem um pouco. Eu tô bem, acho. Ela olhou por cima da frente do carrinho e viu o parque de diversões iluminado lá embaixo. Música e risos chegavam com a brisa da noite, abafando a energia frenética da feira, fazendo tudo parecer efêmero. Fora do parque, as luzes cintilantes de Dream Harbor davam um ar aconchegante e distante para a cidade, como se fosse um outro mundo que ela estava tendo oportunidade de vislumbrar apenas por um momento. Hazel conseguia até avistar a marina dali e as luzes no pier. Era tudo tão bonito que ela quase se esqueceu de ter medo. Alguma vontade de vomitar? Não. Não no momento. A roda gigante voltou a girar, e eles continuaram a descer. O estômago de Hazel se revirou, e ela fechou os olhos novamente, enterrando o rosto no ombro de Noah. Brisa do mar, sol e sabonete. Ela respirou fundo. O braço de Noah permaneceu firme ao redor dos seus ombros quando eles alcançaram o chão e começaram a subir de novo. Daquela vez, Hazel foi de olhos abertos. Até que é divertido. Você parece surpresa. E estou mesmo. Noah riu, e ela sentiu o sorriso no próprio rosto. A cabeça dos dois estava próxima, o assento era pequeno, e o pinguim era grande. Eles não tinham muita escolha. Sabe, o que pode ser mais divertido? Perguntou ele. O quê? Se a gente se beijasse aqui em cima.
O sorriso de Noah dizia que ele estava brincando, mas os olhos diziam que estava falando sério. Ele se aproximou mais, o nariz encostado no rosto de Hazel, a testa contra dela, e tudo aquilo parecia imprudente. Hazel se inclinou para frente. Ela pressionou a boca na dele. Noah deixou escapar um som que ficava entre um gemido e um suspiro. Então Hazel beijou com mais vontade, invadindo a boca dele com a língua e sentindo o sabor de algodão doce, limonada e verão. E foi bom. Ela se afastou quando a roda gigante, os levou de volta para baixo e viu a expressão atordoada de Noah sob as luzes multicoloridas dos brinquedos. Caramba, Hazel Kelly, sussurrou ele. E ela sorriu.